Que bom estarmos juntos para a nossa jornada bíblica Peregrinos. É uma alegria receber você aqui no canal do YouTube do Diário Espiritual para fazermos juntos essa jornada. Estamos quase a um terço dessa jornada bíblica. É o 9º dia. Você está cansado, cansada? Ou está com fôlego renovado? Porque numa peregrinação a gente precisa ter o foco. O nosso foco é conhecer um pouco mais da história da salvação do mundo. E isso nos anima. Quando alguém deseja peregrinar, tem que saber o que está buscando. Nós sabemos o que estamos buscando. Por isso, quero convidar você a caminhar mais um dia conosco. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós falaremos um pouco sobre 2 profetas, daqueles ditos profetas menores, mas que dentro dessa história de salvação tem sua relevância. 2 profecias que espelham lá no Novo Testamento coisas importantes na vida da igreja e na vida e no anúncio do Evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer. Uma profecia do profeta Joel a respeito do derramamento do Espírito Santo que se cumpriu em Pentecostes. E a outra profecia do profeta Jonas a respeito da vida de Jesus e da sua paixão, morte e ressurreição. Claro, uma espécie de parábola, mas Jesus mesmo vai dizer que nenhum sinal será dado a esta geração a não ser o sinal de Jonas. Porque, com efeito, assim como Jonas ficou 3 dias no seio da baleia, no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias na terra, para depois ressuscitar. Vamos então ver um pouco daquilo que o profeta Joel nos diz. Talvez você não conheça muito a profecia de Joel. Tanto o livro de Joel quanto o livro de Jonas são livros pequenos, né? Profecias curtas. Não se sabe muito a respeito de Joel, mas ele vai falar, como tantos outros profetas, a respeito daquilo que o povo precisa mudar, daquilo que o povo de Deus precisa se converter. Os profetas, em geral, eles trazem essa característica, dar direção ao povo. O povo que se perde no meio de tantas realidades, que começa a seguir falsos deuses, começa a abandonar aquilo que é o sagrado para se lançar no profano, no mundano. Os profetas vêm puxar a nossa orelha. Os profetas vêm mostrar, olha, o caminho é aqui, não é por aí. Os profetas dão a cara a tapa, arriscam sua vida para que o povo de Deus retome o seu caminho e possa se salvar. Eles são literalmente boca de Deus para nós. E olha o que o profeta Joel traz aqui e que é citado lá no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos direto ao ponto que está no capítulo 3 do livro de Joel. É todo o capítulo 3, ele é curtinho, mas você vai se recordar e nós vamos fazer um espelho lá nos Atos dos Apóstolos. Combinado assim? Vamos lá. Depois de tudo isso, derramarei o meu espírito sobre todos os viventes. Parênteses, né? O profeta Joel vai falar aqui, que de um apelo à conversão, né? E aqui ele diz essa profecia que também é lida no Novo Testamento, tem espelho na nossa liturgia, principalmente no tempo quaresmal. No capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: rasgai os corações, não as roupas. Voltai para o Senhor vosso Deus, pois Ele é bom e cheio de misericórdia,
é manso para a raiva, cheio de carinho e retira a ameaça. Olha, lento para a cólera e largo na misericórdia. Isso vai ser traduzido de outra forma também. Mas para dizer que depois desse apelo, a penitência, a conversão, veja como nós precisamos nos preparar para receber o Espírito Santo. Não é assim, a gente precisa desejar. A gente precisa estar com um coração desejoso e preparado. A gente precisa estar num caminho de conversão para receber a graça do Espírito Santo sobre nós. É bem verdade que muita gente, ainda lá no meio do pecado, é batizado no Espírito Santo. Mas se a gente vai conversar com essas pessoas, o coração delas já não suportava mais o mal. Já estava ansioso e Deus, na sua misericórdia, derrama o seu Espírito Santo. Mas vamos à leitura. Joel, capítulo 3. Depois de tudo isso, derramarei o meu Espírito sobre todos os viventes. E então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão em sonho suas mensagens, e os jovens terão visões. Até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. No céu exibirei sinais maravilhosos, e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol vai se mudar em trevas e a lua em sangue, diante da chegada do dia do Senhor, glorioso e terrível. Então estará a salvo todo aquele que invocar o nome do Senhor nosso Deus, pois no Monte Sião, em Jerusalém, estará a salvação, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes que o Senhor chamar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quase que na íntegra, São Pedro, no seu discurso, logo após Pentecostes vir, né? Pentecostes acontece, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o Espírito Santo é derramado, e quando aqueles homens começam a falar, esse pessoal está bêbado, cedo estão aí falando coisas inteligíveis, estão cheios de vinho doce. E Pedro toma a palavra e prega. E nesta pregação ele cita exatamente esta profecia de Joel. Ele sabe de cor, claro, ele usa suas palavras ali, mas ele diz exatamente essas palavras. E é o que acontece. Aqueles homens e mulheres começam a orar em línguas e a profetizar, e as profecias elas começam a alcançar pessoas de todas as raças e até escravos e escravas. A gente vai ver no livro dos Atos dos Apóstolos que conversões acontecem em famílias inteiras, entre não só os filhos e os parentes daquele homem ou daquela mulher que acredita em Deus e que são batizados, mas também entre os seus servos e servas. São escravos, servos e servas, recebem o Espírito Santo. Gente, isso, como nós vimos já aqui no Antigo Testamento, é inconcebível. Era coisa que não se admitia, por quê? Porque a promessa era para os filhos da promessa, os descendentes de Abraão, na carne, o povo que tinha circuncisão, que era descendente na carne de Abraão. Mas isso se alarga, isso muda tudo com Pentecostes. Tem gente de todos os lugares do mundo lá em Pentecostes. Tem pessoas e judeus prosélitos, que era povo de outro lugar, que tinha se feito circuncidar e aceitado a lei do povo de Deus, mas não era de verdade judeu. Mas como ele observava a lei e se fez circuncidar, ele era admitido, não como igual, mas poderia participar do culto, poderia viver aquela promessa. Quando o Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo lança a sua graça, o seu poder sobre todos aqueles que creem. E quem invocar o nome do Senhor, e esse invocar não é somente chamar por Deus, ó Deus, mas aquele que invoca a Deus, aquele que
crê, e porque crê invoca. Eu só invoco a Deus, eu só creio, eu falo de Deus porque eu creio, eu falo com Deus, eu rezo porque eu creio em Deus. Então, aquele homem, aquela mulher invoca o nome do Senhor, ou seja, ele é de Deus, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. A partir do derramamento do Espírito, as pessoas vão invocar o nome do Senhor, vão ser cada vez mais de Deus e serão salvos. Faço um parênteses aqui para você que está acompanhando. Nós temos um seminário de vida no Espírito Santo para aqueles que desejam ter essa experiência pessoal com Jesus e receber o batismo no Espírito Santo, mas ainda não sabem o que é, tem aquele medo. Falam assim, poxa, eu tenho minhas dúvidas, eu gostaria muito, mas onde que eu vou conseguir isso? Né? Nós temos uma playlist, Seminário de Vida no Espírito Santo, lá no nosso YouTube, Canção Nova Oficial, o YouTube principal da Canção Nova. Esse aqui é um canal secundário dedicado ao diário espiritual, a Bíblia no meu dia a dia, a este método e a falarmos de Palavra de Deus. Mas você pode entrar lá. Quem sabe depois a gente não coloca aqui a playlist para você, fica fácil. Entra também no diarioespiritual.cançãonova.com. Esse endereço está aqui na descrição. E você vai poder acessar na página Aprofundamento também este seminário de vida no Espírito Santo. Vai valer a pena você se organizar e num fim de semana fazer esse retiro. Depois você me conta nos comentários lá do Seminário de Vida, conta aqui nos comentários como foi essa experiência na sua vida. Vamos fechando parênteses para dizer o que Joel apontou lá 400 anos antes de Cristo para o derramamento do Espírito Santo que ia acontecer depois, com Jesus. Depois que Jesus subiu ao céu. Que maravilha! Que graça de Deus é isso para nós. Essa graça é atual. Ela é de hoje. Por isso eu falei do Seminário de Vida no Espírito. Por isso a Canção Nova, ela vive e evangeliza pelo poder do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo abre os nossos olhos, ele faz cair as escamas que nos vendavam, que a gente não conseguia enxergar a verdade a respeito de Deus. Nós conseguimos, a partir do Espírito Santo, ler a palavra de Deus de outra forma. E a nossa vida já não é mais a mesma. Você vai poder dizer, eu sou uma pessoa antes e sou outra pessoa depois do derramamento do Espírito Santo na minha vida. O profeta Joel nos aponta quanto a nossa vida vai mudar e a salvação chegará até nós a partir de uma vida no Espírito Santo. Mas eu disse que serão 2 profetas. Temos também o profeta Jonas. Está bem pertinho aqui do profeta Joel. Você andar algumas páginas para frente, a gente tem Joel, aí passa um pouquinho, a gente tem Amós, né? Aí a gente passa um pouquinho e temos o profeta Jonas. Jonas é mais conhecido, desses pequenos profetas, talvez seja o mais conhecido, porque por causa do fato dele ter sido engolido por um peixe, por uma baleia, né? E olha como isso é um sinal importante de salvação. Meu Deus, que sinal maravilhoso. Deus pegou a vida desse profeta, né? 300 a 400 anos antes de Cristo, né? Na época de Esdras, ali, do exílio babilônico, talvez, assim. Para quê? Para nos mostrar o quanto a salvação é importante. Cheio de símbolos, cheio de sinais concretos que mostram claramente Jesus, claramente a salvação que Ele veio nos trazer. Eu não vou ler todo o texto, né? Você já sabe, eu vou ler um pouco desse processo da vida de Joel, mas você, como já sabe, Joel recebeu a palavra do Senhor. Jonas recebeu a palavra do Senhor para quê? Para ir até Nínive, a grande cidade, e lá em Nínive, o que Jonas tinha que fazer? Em Nínive, Jonas tinha que atravessar a cidade, dizendo, olha, dentro de alguns dias, essa cidade será destruída. E vocês
precisam se converter. Convertei-vos, porque a cidade será destruída. Mas Jonas não fez isso. Jonas se recusou a fazer isso. Aqui, eu vou ler no iniciozinho para que você entenda melhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amate, dizendo assim: levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e denuncia as injustiças que chegaram até minha presença. Jonas partiu então, mas com a intenção de escapar da presença do Senhor, fugindo para Tarsis. Desceu até Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para lá, pagou passagem e embarcou para entrar e escapar da presença do Senhor. A gente sabe o que aconteceu. Teve uma tempestade. A tempestade começou a dar contra o navio começou a ter problemas, parecia que ia afundar. Só que Jonas estava no porão dormindo, todo mundo desesperado e ele tranquilo dormindo. Ai, ai. E aí, o que aconteceu? Versículo 5b e 6. 5. Os marinheiros ficaram com medo e puseram-se a orar, cada qual para o seu Deus, jogaram ao mar a carga e no navio que o navio transportava, a fim de aliviar o peso. Jonas tinha descido ao porão e, deitado, dormia em sono alto. Indo até onde ele estava, o capitão disse: como pode estar dormindo? Levanta-te, ora ao teu Deus. Quem sabe ele se lembre de nós e não nos deixe morrer. Depois disseram uns aos outros: vamos tirar a sorte para ver quem é o culpado dessa desgraça que está nos acontecendo. Tiraram a sorte, ela caiu sobre Jonas. Disseram-lhe: dize-nos por que nos acontece essa desgraça. Qual é a tua profissão? De onde vens? Qual a tua terra? Qual a tua gente? Jonas respondeu: sou hebreu, adoro ao Senhor, Deus do céu e da terra, aquele que fez o mar e a terra firme. Os homens ficaram muito assustados e disseram: mas o que você fez? Eles então entenderam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor. Disseram: que vamos fazer contigo para acalmar o mar? O mar estava cada vez mais agitado, mas Jonas respondeu: vamos atirar-me ao mar e ele ficará todo calmo ao vosso derredor, porque eu sei que foi por minha causa que lhe veio esse temporal. Veja. Ai, Jonas, que figura. Às vezes a gente quer sair da presença de Deus, quer fugir daquilo que é a nossa responsabilidade, que Deus nos deu, e aí começa a dar tudo errado, gente. A gente pensa: poxa vida, mas por que essa desgraça? E a gente não se toca. E alguém tem que falar para nós: olha, a culpa é sua. É você que está fugindo da presença de Deus. Por isso que está acontecendo isso. Se converte, vai fazer o que tem que ser feito. E às vezes é na desgraça que a gente vai acordar para aquilo que Deus quer que a gente faça. Mas veja, Jonas, enfim, caiu em si, foi dócil e pediu, e aqueles homens rezaram: olha, não nos condene pelo sangue desse homem. Jogaram ele no mar. Jogaram ele no mar. E lá, o peixe engoliu Jonas. No capítulo 2, versículo 2 vai dizer: do ventre do peixe Jonas dirigiu ao Senhor esta oração: na minha angústia invoquei o Senhor e ele me atendeu. Já no ventre da morte pedi tua ajuda e ouviste a minha voz. Tu me afundaste no coração do mar, no rio, o rio me encobriu. Passaram sobre mim as tuas ondas e redemoinhos. Pensei: fui expulso da presença do teu olhar, mas voltarei a admirar a beleza do teu santo templo. Por todos os lados a água me sobe até o pescoço, o abismo e a cintura. Veja, essa oração de Jonas é como Jesus no sepulcro. 3 dias. Jesus que desce à mansão dos mortos, onde lá não tinha presença de Deus. Ele é o Deus que vai levar a presença àqueles que tinham morrido antes, para resgatá-los. Existem muitos mosaicos, muitos ícones em que mostra Jesus indo resgatar Abraão, resgatar Adão, que lá estava na mansão dos mortos, porque antes de Jesus descer à mansão dos mortos,
e ressuscitar e subir ao céu, não tinha ninguém, nenhum ser humano no céu, não. Quem abriu a porta do céu, o primeiro ser humano a entrar no céu, é Jesus Cristo, o primogênito dentre os mortos. Aqui a vida, esta missão de Jonas diz disso. Quando Jesus fala lá no Novo Testamento que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas, meu Deus, é isso. Tinha que ir a Nínive. Quem é Nínive? Nínive é a humanidade, onde os pecados subiram até o trono de Deus. E olha, condenação. Por quê? Porque ninguém se converte. Porque a humanidade não estava obedecendo a Deus mais. Mas Deus mandou um profeta e falou assim, vai lá falar. Vai lá falar para eles se converterem. Porque assim o Senhor está dizendo. Bom, depois dessa oração de Jonas, no ventre do peixe, o peixe vomitou Jonas lá em terra firme, lá na praia. Aonde? Em Nínive. Vai para Nínive. Ele foi para lá. E aí vem o capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e anuncia o que vou te dizer. Jonas partiu agora com a intenção de ir a Nínive, como o Senhor havia mandado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, todo o tamanho de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a andar. Caminhou um dia inteiro dizendo assim, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Ele caminhou o dia inteiro. Ele tinha mais 2 dias de caminhada, porque eram 3 dias de caminhada. Um dia inteiro ele caminhou dizendo, olha, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os ninivitas passaram a crer em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestiram-se todos de saco, do maior ao menor. De fato, até o fato chegou até o conhecimento do rei. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu o pano de saco, sentou sobre a cinza, mandou também publicar aos ninivitas esse decreto do rei e seus ministros. As pessoas, os animais, o gado e as ovelhas não poderão provar nada, ficando sem pastar e sem beber água. Pessoas e animais deverão se vestir de saco, clamando a Deus com força. Cada um deverá voltar atrás dos seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Quem sabe assim, Deus volta atrás, tem compaixão, revoga o ardor de sua ira e nós escapamos de sermos destruídos. Deus ouviu o que eles fizeram, Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás dos seus caminhos perversos, compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado fazer, nada fez. Conversão! Conversão, gente, Deus tinha feito uma sentença. Mas diante da conversão, Deus falou, não vou mais castigar. E por que eles tinham medo? Você acha que ninguém conhecia a história de Sodoma e Gomorra? Conhecia. E de repente veio um profeta, eles sabendo que a coisa estava feia, que eles estavam fazendo errado. E começa a falar, olha, em 40 dias, 40 dias, ó, acabou, não vai ter mais Nínive, vai ser destruído. Eles prontamente providenciaram a conversão, desde o maior ao menor, até os animais, todo mundo jejuando, todo mundo se convertendo, chega de caminho errado. Deus viu e falou, não vou mais fazer o mal. Quando Jesus conta o sinal de Jonas lá no Novo Testamento, o que eles dizem? Jesus falou, eu não vou dar nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas. E fala ainda, com efeito, os ninivitas se converteram diante da pregação de Jonas. Aqui está quem é maior que Jonas. E, gente, o povo se converteu. O resto de Israel se converteu em Jerusalém. Os chefes ignoraram, não quiseram. Gente, quem eram os ninivitas? Uma cidade que não temia a Deus, não.
É só olhar para o caminho que Jonas fez. Cada um lá naquele navio tinha o seu Deus. Mas quando tiraram a sorte, caiu sobre Jonas e eles viram. Temeram o Deus de Jonas, falando, nossa, que coisa extraordinária. Por quê? Porque Jonas estava indo para longe da vontade de Deus. Jesus, ao contrário de Jonas, como diz a carta aos Hebreus, eu venho com prazer, faço a vossa vontade. Ele entra no mundo, Jonas teve medo de entrar em Nínive. Mas Jesus não, Jesus entra no mundo para dar esse testemunho do Pai, para a nossa salvação. Veja como a profecia de Jonas aponta para Jesus Cristo, aponta para aquilo que o Senhor veio trazer de salvação para nós. E Jesus nos salvou, mesmo que Nínive tenha aceitado a pregação de Jonas, e aí Deus salvou. No Novo Testamento, o povo não aceitou a pregação de Jesus, mas Deus, por misericórdia, porque amou tanto o mundo, nos salvou na sua cruz. Ele nos salvou na sua cruz. Olha a luz que está entrando aqui do sol. É sinal de Deus, sinal da salvação de Deus para nós. Nas pequenas coisas, a gente precisa enxergar a ação poderosa de Deus. Deixa essa luz de Deus entrar na sua vida. Deixa a graça do Espírito Santo se manifestar. Deixa a profecia de Jonas alcançar o seu coração. Por quê? Porque é para a sua e minha salvação que Ele veio trazer a verdade. Mais do que a profecia de Jonas hoje, você tem o Evangelho, você tem a Palavra de Deus, nós temos essa jornada bíblica, você tem a igreja para nos ensinar a verdade daquilo que é a nossa salvação. Nós muitas vezes não entendemos, como Jonas não entendeu, o processo de Deus. E ele vai explicar aqui no capítulo 4, eu quero ler para você, para a gente terminar essa reflexão de hoje. Jonas ficou então muito amargurado e irritado. E assim orou ao Senhor: Ah, Senhor, não era isso mesmo que eu dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que corri, tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus bondoso demais, sentimental, lerdo para ficar com raiva, de muita misericórdia e tolerante com a injustiça. Então, Senhor, tira a minha vida, pois eu acho melhor morrer do que viver. Que dramático esse Jonas, né? Meu Deus do céu! Só que a gente é assim. A gente quer a justiça do nosso jeito. A gente quer fazer as coisas, quer que Deus seja como a gente. Mas Deus não. Deus quer sempre a nossa salvação, quer sempre o melhor para nós, mas a gente não entende essas coisas. E olha o que vai acontecer em seguida. O Senhor respondeu: será que está correto ficar irritado? Jonas saiu da cidade e foi para o lado do nascente, de onde fez um abrigo. Ali sentou-se à sombra para ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus providenciou uma mamoneira que cresceu sobre Jonas de forma a fazer sombra na sua cabeça, refrescando-o da raiva que sentia. Jonas ficou muito satisfeito com a mamoneira. Depois, porém, providenciou um verme que, na madrugada seguinte, atacou a mamoneira e ela secou. Após o nascer do sol, Deus mandou um vento oriental muito quente e o sol passou a castigar a cabeça de Jonas, que se sentiu mal. Tornou a pedir a morte, dizendo: prefiro morrer do que ficar vivo. E Deus disse: será que está correto tu ficares tão irritado por causa da mamoneira? Ele respondeu: está certo sim, eu ficar com raiva e até pedir a morte. O Senhor lhe disse: estás com pena de uma mamoneira que não te deu trabalho, não fosse tu quem a fez crescer e que numa noite nasceu e na outra morreu? Pois eu não teria pena de Nínive, esta cidade enorme, onde moram mais de 120 mil pessoas
que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais? Assim termina a profecia de Jonas. Veja, Deus se importa com cada um de nós. Nós somos como esse Jonas, a gente quer justiça. Deus falou, vamos ver se vai fazer mesmo. Castiga esse sem vergonha aí que está pecando, esse cara que está lá na droga, essa menina que está na prostituição, esse aí que está corrupto, roubando dinheiro do povo. Castiga, vai, detora tudo. Deus não é assim. Deus manda avisar, olha, isso que você está fazendo, esse pecado que você está cometendo vai te levar à morte, vai levar você para o inferno. Para! Se converte! Ei, acorda, muda de vida! Vem, volta para Deus! E aí os profetas precisam dizer isso. E quando a pessoa escuta, quando ela cai em si e muda, Deus faz festa! Deus se alegra, diz, maravilha! Está se convertendo, opa! Derrama o Espírito Santo. Olha o Joel, o profeta Joel, porque ele vai invocar o meu nome e vai ser salvo. Derrama o Espírito Santo sobre ele para ele ter força. É isso que Deus quer. Mas nós, quadrados, tão, metidos a sabichões, entendidos, nós queremos ser juízes do mundo, das pessoas. Nós temos que ser anunciadores de Jesus Cristo e deixar que Ele seja o juiz. É porque é só Ele que é. E o juízo de Deus é cheio de misericórdia. Que eu e você abramos o nosso coração para acolher a profecia daqueles que trazem Jesus para nós, anunciam a palavra de Deus para nós. Gente, se nós olharmos, o mundo inteiro é na sua paróquia, é na TV Canção Nova, é em outras TVs católicas, é numa música que você escuta, é em canais aí de YouTube, de Facebook, de redes sociais em geral, é do seu lado, é alguém no seu grupo, na sua paróquia mesmo, falando de Deus para você, para a sua conversão e transformação. Cadê sua resposta? Reza comigo agora, Senhor, eu quero dar uma resposta positiva. Eu não quero fugir da presença do Senhor, mas quero estar na presença do Senhor. E ainda que eu me sinta atacado pelas tempestades da vida, eu quero voltar e mergulhar na sua vontade, ainda que me custe um tempo de sofrimento, como custou a Jonas, ficar 3 dias no ventre da barriga. Ainda que me custe voltar para cumprir a minha missão, eu quero voltar. Para estar na sua presença e viver na tua amizade, eu quero voltar, Senhor. Ajuda-me, dá-me a tua graça. É o que eu te peço, Jesus. Amém. É muito bom estarmos juntos nesta caminhada, nessa jornada bíblica. Não fica cansado, retoma o fôlego, respira fundo, vamos em frente. É isso. Essa luz que está entrando aqui é uma luz muito maior, muito mais brilhante que nos espera se nós caminharmos rumo à salvação. E esta jornada é apenas um passo para nós descobrirmos muito mais das riquezas da palavra de Deus na nossa vida. Estamos só neste 9º dia, mas nós queremos ir além, até o 30º dia, para terminarmos com alegria a nossa jornada bíblica Peregrinos. Acesse aqui as notas que estão no nosso comentário, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode participar neste ano de 2021, que está sendo feita essa jornada bíblica, de um sorteio de 30 Bíblias. Isso mesmo. Está escrito aqui como você vai fazer para participar e também muito mais a respeito do Diário Espiritual para você. Que Deus te abençoe e até a próxima.